Aline, aqui da igreja, né? Ela faleceu, ela já vinha lutando contra o câncer e hoje ela faleceu e nós estivemos ali dando apoio à família, fazendo um culto fúnebre, o pastor Gil, abençoando aquele pessoal ali. Graças a Deus, houve uma ação de Deus ali, fizemos apelo para a salvação, muito bom mesmo, não é? Muito bom poder também abraçar o nosso irmão João, seu filhinho, aí mostrar a eles o carinho da igreja, né? O cuidado, e Deus esteve abençoando. Amém? Você tem um boletim aí nas suas mãos? E também nós temos algumas pessoas, né, que nos visitam nesta noite. Quem está aqui pela primeira vez, levante a sua mão, não fique tímido assim, é uma alegria pra gente. Olha quantas pessoas, né? Um cântico antigo assim, que a gente cantava lá na igreja, né? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Vamos de novo? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Você disse que eu não canto nada, mas eu canto, tá vendo, irmãos? Ele sempre fala que eu não canto nada, mas eu insisto dizendo que eu canto. Nem que seja uma música para o visitante, né? Vocês que estão nos visitando, alegria para a gente. Levante a sua mão assim. Tem alguns irmãos ali preparados para te entregar um presente, amém? Fica assim, ó, para a gente saber quem você é. Já entregaram? Aleluia, amém. Legal. Vocês são rápidos demais, hein? Que equipe maravilhosa, gente. Ficou mais alguém, né? Aqui, amém. Aí, legal. Deus abençoe, gente. Que bom ter vocês aqui. Sou o pastor Hildo, esse é o pastor Giovanni, da Igreja Casa na Rocha. Essa comunidade que vos recebe com muita alegria, tá bom? Nós estamos aqui para servir vocês. Se vocês precisarem da gente, lá no final, tá vendo aquela mocinha lá com cabelo branquinho assim, que ela quando tá aqui, que bate as luzes assim, fica lindo, né? A Beth, ela é secretária da igreja. Então vocês podem deixar lá o telefone com ela, por favor, deixe o telefone com ela se você gostou e quer ser inserido nos nossos grupos de WhatsApp, para que a gente possa estar também visitando, alcançando você e você também receber notícias aí da nossa igreja, da nossa comunidade. Irmãos, dia 10 de outubro, né? Dia 10 de outubro, dia 12 de outubro, reserve essa data, Dia das Crianças. Nós teremos uma programação toda especial no rancho lá, na chácara, né? Pedacinho do céu. Se você não for para o céu, pelo menos você vai no pedacinho. Aleluia. Aproveite, tá bom? Então assim, olha, vai lá, você pode ir, vai ser aí, os irmãos estão se organizando melhor, nós vamos dar mais informações dos nossos cultos, mas reserve essa data, não faça compromisso. Foi muito bom a última que fizemos, nasceu desse encontro também, essa nova convivência, né, que nós estamos realizando no dia 12 de outubro. Então, eu espero você lá. Eu gostei demais, tá? Como eu disse no boletim aí, você encontra empresas aí, você vai olhar no início do boletim, tem aí empresa de irmãos queridos aqui da igreja, que pode servir você. Eu já tenho utilizado muito esse boletim, eu não sei se você faz isso, mas eu já tenho. Como é bom, irmãos, a gente, por exemplo, lá na sua casa você precisar de alguém para trocar o seu gás. Eu sou assim, né? A Lu, ela não gosta, ela gostaria que eu furasse parede, andasse com uma furadeira, mas não é minha praia, gente, esse negócio. Pregar parafuso, né? Fazer mais outras coisas aí. Então eu chamo sempre alguém. Aí tinha que trocar coisa lá do gás, que eu nem sei o nome, com a mangueirinha. Aí o irmão foi lá, levou tudo. Quando eu vi, já estava trocado. Eu falei, ô irmão abençoado. Aí eu comecei a orar por esse irmão, né? Verdade? E a gente também fica mais tranquilo. É o irmão da igreja que entra dentro da tua casa para te servir.
Então tem vários serviços aí, não somente o de gás, mas vários serviços que você pode também abençoar um irmão aqui da igreja, da nossa comunidade, tá bom? Então tá aí no início da página. Irmãos, nossas células, segunda, terça, né? E quinta são as nossas células. Você, como eu posso saber? Tem também aí os endereços, mas fique ligado, se você não está nas nossas redes sociais, você pode entrar, acessar, seguir Casa na Rocha, o pastor Gil, né? Que é o homem mais seguido aqui de Umuarama. Você vai seguir ele também, seguir o pastor Rildo se quiser, coitado. Então assim, você vai seguir e vai ver lá no nosso story, né? Nós vamos colocar lá as notícias das nossas células, que estão bombando. Quantas pessoas estão na célula aí? Levanta a mão. Uhul! Deu glória a Deus quem não está e quem está também, né? Quem não está, vai estar também, vai entrar, porque, irmãos, é maravilhoso. Tem sido bênção ou não tem? Amém? Como é bom, né? Os testemunhos que a gente tem ouvido aqui da célula. Irmãos, a pessoa que vai na célula pela primeira vez não vem nem no culto. Nós temos muitas pessoas que frequentam a célula e ainda não veio o nosso culto aqui da igreja. E elas estão já inseridas, sendo cuidadas. Que coisa maravilhosa é a célula. Fora que você ganha uns quilinhos a mais. Mas como os irmãos aqui são tudo fitness e gostam de pedalar e ir para academia, isso não vai ser problema para os irmãos, não é verdade? Eu já ganhei uns 3 quilos, meu Deus do céu. Minha bike está encostada, mas vou voltar essa semana, viu, pastor Gil? Val, me espere, que eu vou lhe pegar. Tá bom? Então assim, olha, não se preocupe. A minha célula mesmo já está rolando aí, nem vou falar aqui, senão vai querer todo mundo correr lá para a minha célula. Tá? Então a célula é uma bênção, célula é bênção. Quarta-feira é o culto do poder, não que hoje não seja. Mas quarta-feira é o culto da fé. Por que esse culto, irmãos? Porque é um culto mais focado para isso. A gente não gasta tanto tempo com outras coisas. A gente aqui ora, com imposição de mão, unge as pessoas enfermas. Então aqui é o culto da quarta-feira, é um culto mais à vontade, mais espontâneo. E o fogo cai mesmo, então venha para cá. Quarta-feira tem sido assim uma bênção, um mover de Deus aqui em nossa comunidade. Então você venha fazer parte também do culto da fé. No culto da fé a gente tem um cartãozinho que a gente faz a nossa campanha lá. Não são 7 quarta-feiras que a gente começa aqui como grupo, não, você faz a sua campanha. Então você vai fazer um propósito, está vivendo uma luta, vai fazer um propósito de 7 quarta-feira para estar com a gente no culto da fé, em nome de Jesus, amém? Dentro do seu boletim tem um envelope, como a gente sempre faz, sem constrangimento algum aqueles que nos visitam, principalmente aqui nessa casa, porque a Bíblia nos ensina que o que semeia pouco, pouco também ceifará, mas o que semeia com abundância, abundância ceifará. Aí a Bíblia diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Que coisa linda. Outra palavra diz por pesar, mas eu gosto dessa tradução. Não por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Isso revela que mesmo havendo necessidades aqui na igreja ou na casa de Deus, irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro. Imagina se Deus não pode suprir qualquer necessidade que temos, não é? Nosso Deus é muito maior do que as nossas necessidades. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Por isso, você vai se levantar, preparar a sua oferta. Você pode fazer também via Pix, tá bom? Tem aqui, olha, já está aqui na nossa chave Pix. QR Code está aí na tela também. Você que está em casa. Muita gente aí em casa contribui com essa igreja. Pessoas fora aqui da cidade, de outras cidades, até fora do Brasil, né? Contribuem com esta obra. Por quê? Porque eles têm visto, irmãos, o nosso andar, o nosso caminhar, não é? A seriedade. Porque essa igreja tem um foco em vidas, o foco é estar em pessoas. Como é bom. Eu sempre tenho visto isso aí, né? A comunhão que tem sido gerada. Né? Às vezes a gente fala assim, a igreja tem muita programação, mas quando a gente libera, pastor Gil, sexta-feira, aí a gente passa assim, na casa de alguns irmãos, estão reunidos churrasqueando.
Não vou contar onde foi, mas é bom demais, irmão. Eita, Os irmãos glória. se reúnem para fazer churrasquinho, porque sente saudade, né? Um dia só que a gente fica sem se ver. E tem que chamar os pastores, senão não vai pro céu. É pecado. Se não chamar pastor, é pecado. Está liberado desse pecado, a gente já perdoou. Amém, amados? Vamos ficar em pé? As crianças na frente As crianças também. venham aqui, né? Todas as crianças podem vir, nós vamos orar por você, não tô com medo de vocês se machucarem. Vem por aqui, ó. Amém, aleluia. Que bom, ó, ensine seu filho a fazer isso, irmãos. Isso é um princípio, tá? Aleluia. Há mais crianças? Não? Estenda sua mão para cá em nome de Jesus. Aleluia, vamos abençoar os nossos filhos, né? Hoje de manhã aqui tinha muita criança, né? Na nossa escola de manhã. Coisa maravilhosa. Então estenda sua mão para cá. Fala, eu abençoo essas crianças. No nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós liberamos uma palavra de bênção sobre a vida dos nossos filhos. Que eles cresçam no nosso meio, vendo em nós, ó Pai, vendo em nós um caráter transformado, alinhado com a Tua palavra, vendo em nós cumprindo o princípio, vendo em nós um coração generoso, vendo em nós amor uns pelos outros, meu Pai, que eles desejam estar nesta casa pelo nosso exemplo, em nome de Jesus. Que a Tua graça, Senhor, nunca falte sobre eles. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Sei que a Tua fidelidade pode trazer seu dizer a minha vida mais. Pode vir ofertar, fica à vontade, vocês podem. Do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Sim, eu sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Vamos ficar em pé e vamos orar pelo nosso pregador esta noite. Pregador, né? Veio lá de Santa Catarina para estar com a gente. Ele vai deixar a guitarra agora e vai vir para cá para o altar. Amém, irmãos? Fechou a guitarra? Olha para o irmão que está do seu lado, né? Cumprimente ele. Você já cumprimentou? Fala, irmão, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Como é bom, algumas pessoas, os rostinhos novos aí, né? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Que legal, né, irmão? Irmãos, a igreja é lugar de alegria, tá? Você entrar numa igreja assim, o povo tudo sério, assim, né? Não parece um velório, gente? Hoje eu fui lá no velório e eu animei o velório. Já, né? É umas coisas que tem que fazer o pessoal, né, quebrar um pouco esse gelo aí. Chega na igreja assim, já tem que chegar sorrindo. Coloca um sorriso no rosto. As pessoas gostam de lugares alegres, sabia? Você vai num lugar assim triste, você nunca mais quer voltar, não é verdade? Pastor Giovanni, você tem a palavra. Orar? Vamos sim, estende a mão para cá. Ainda bem que a gente tem esposa. Quem disse que a gente não ia orar? Então estenda a mão para cá. Alguém falou que não ia orar, gente? Então, né? Estende a mão para cá, né? A bênção. Ei. Vocês, irmãos, assim, isso é muito sério, né? A gente está aqui brincando um pouquinho para ficar mais descontraído. Mas vocês, como igreja, nos abençoam muito. Amém. Amém? Nós estamos debaixo da oração de vocês, da bênção da igreja. Amém. Isso é muito sério e importante e isso reflete no mundo espiritual. Amém. Quando a igreja abençoa seus pastores. Aleluia. Nós nos sentimos honrados com a alegria de vocês, com o abraço de vocês. Amém. Né, com a palavra de bênção sobre a nossa vida de vocês.
Então faça isso sempre com a nossa vida, com as nossas famílias. Aleluia. Nós nos sentimos felizes. Então estenda Amém. a sua mão para cá. Pastor Gil, uma bênção, tem sido uma bênção na minha família, na minha vida. Aleluia. Tem sido uma bênção na vida da nossa igreja, homem de Amém. Deus. E nós queremos ouvir esta palavra vinda do céu sobre o nosso coração. Aleluia. Pai, abra Sim, o nosso Pai. entendimento, Aleluia. abra a nossa audição, Sim. ó Deus, para ouvirmos a tua voz. Amém, Jesus. Toda voz que não seja tua neste lugar, que se cale em nome de Jesus. Aleluia. Somente a tua voz Sim, agora, Deus. papai. Aleluia. Aquieta o nosso coração para ouvirmos Amém, a Jesus. tua palavra. Sim, Pai. Toma o teu servo, Amém. em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se Glória a Deus. assentar. Graça e paz, igreja. Amém? Abra comigo o Salmo de número 1, nós vamos continuar nosso estudo. Semana passada demos apenas uma introdução, do que nós vamos falar. Salmo de número 1 é o pilar de todos os demais salmos. É como se fosse a coluna dorsal, os pilares que sustentam os demais salmos da Bíblia. Salmo de número 1 é fenomenal, um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus. E hoje nós queremos adentrar onde realmente a gente vai se aprofundar mais dentro daquilo que Deus tem nos falado através desse lindo salmo. Olha o que diz o salmo de 1 até o final, no versículo 6. Olha o que diz o salmo 1. A Bíblia diz, abençoado com felicidade. Talvez a tua diz, bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e as suas folhas não murcham. E tudo quanto realiza, prospera. Amém? Será que você pode colocar a mão no seu coração e falar, tudo que eu fizer, pela graça de Deus e com a ajuda do céu, eu prosperarei. Glória a Deus. Amém? Toma posse das promessas de Deus para a sua vida. Versículo 4, não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobrevirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios, porém, conduz a destruição. Amém? Eu queria ler aqui numa outra versão, que é a Nova Bíblia Viva. Ele diz assim, só o versículo 1. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam a Deus. Olha só, e essa é a ênfase da ministração nesta noite. Glória a Deus. Outras versões, a Bíblia Corrigida Fiel, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós vamos dar destaque nesse versículo. Eu queria que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? E que você expanda a tua mente, o teu coração, que Deus abra os olhos do teu entendimento, que você faça uma avaliação de quem são as pessoas que estão ao seu redor, quem são as pessoas que influenciam a sua vida. Já dizia John Maxwell, um grande pregador de liderança, um grande pastor também norte-americano, ele diz que você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Quem são as pessoas que influenciam de alguma maneira a sua vida? Essa é a ênfase da mensagem de hoje.
E nós vamos aprender que bem-aventurado é aquele que aplica o seu coração em buscar a sabedoria celestial. Amém? Quantos querem a sabedoria dos céus aqui sobre a sua vida? Nós vamos aprender que os desprezadores de Deus se julgam felizes, porém terão o mais miserável fim de todos, é o que diz esse salmo. É como se fosse um salmo que contasse os dois únicos caminhos possíveis dentro da condição humana. Ou você é bem-aventurado porque anda na presença de Deus, ou você é um ímpio, e a palavra ímpio significa o sem lei. Aquele que vive como se Deus não existisse, aquele que virou as costas para a presença de Deus, aquele que atola a sua vida e se encharca no pecado. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro destaque que eu quero dar para vocês, e a ênfase desse primeiro versículo é o perigo deste mundo. Fala comigo, o perigo deste mundo. Será que você tem noção do perigo deste mundo? John Stott, no seu livro O Discípulo Radical, que nós estudamos no discipulado, ele diz que o cristão ele tem uma contracultura. Esse mundo poluído, corrompido, sujo, tem uma cultura imunda, suja, pecaminosa. É como se fosse um rio cheio de sujeira. Mas nós somos como que peixes vivos em meio a esse rio, subindo corrente acima, buscando águas límpidas de Deus. Amém? É isso que se chama piracema, né? Piracema é quando os peixes procuram águas mais límpidas, mais tranquilas, a fim de que os peixes possam se multiplicar. E assim também os cristãos, eles vão contra a maré, contra a corrente desse mundo. E é esse conceito teológico chamado a contracultura cristã que nós vivemos, porque este mundo é perigoso. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Fala comigo. O mundo jaz do maligno. Em outras palavras, o autor está dizendo o mundo, ou seja, o cosmos, esse sistema mundial formado pela mídia, educação, todas as esferas da sociedade, política, pertence ao maligno na sua grande maioria. Porque é contrário à lei de Deus, é contrário à palavra de Deus, é como esse mundo, esse cosmos, estivesse no colo de Satanás. Porque o próprio homem, lá no Éden, entregou o governo desse mundo para o inimigo. Por isso o diabo, em Mateus 4, quando estava tentando Jesus, ele disse, olha, todas essas coisas eu posso te dar, porque a mim foi me dado. As riquezas dessa terra, né? Tudo isso que o mundo oferece, poder, status, fama, ostentação, tudo isso. O homem entregou nas mãos de Satanás, e o mundo jaz do maligno. Nós precisamos compreender, querido, que a maioria das pessoas escarnece da conduta dos filhos de Deus. Eles dizem que nós somos ingênuos, sim ou não? Eles tiram sarro de nós, eles consideram que o nosso labor, o nosso trabalho em prol de Deus, em prol do reino de Deus é um desperdício. Mas não é, querido, jamais. Lá em Hebreus 6 a Bíblia diz que tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, para honrarmos o Senhor, nós teremos de Deus recompensas. Amém? Se nós semeamos na carne, é claro, a Bíblia diz em Gálatas, nós colheremos corrupção interna e no final o inferno. Mas se nós semearmos no Espírito, diz a palavra de Deus, nós colheremos a vida eterna. Amém? Hoje foi lindo, né? No final do funeral a gente fez eu senti no meu espírito, eu faço sempre isso quando a gente está ministrando no funeral, de dar oportunidade em meio à morte de alguém, trazer pessoas à vida eterna. Trazer pessoas a Jesus, querido. Só Deus pode transformar situações, né, calamitosas, de dor, de perda, de luto, em vida eterna de outras pessoas. A Bíblia mesmo diz, se a semente não cair e morrer, não poderá brotar e dar fruto. Então Deus tem esse poder. Eles também, os ímpios, desprezam a vereda da santidade. Sim ou não, irmãos? O caminho da santidade. Será que você tem trilhado o caminho da santidade? Será que você tem andado na vereda da justiça? Eles estão destituídos da bênção de Deus.
Eles não conseguem usufruir do favor de Deus, não têm fé, não têm esperança. O salmista está dizendo: não se deixe levar pelo pecado dessa multidão, dos ímpios, daqueles que não têm compromisso com Deus. O salmista está dizendo para mim e para você: recue, afaste-se da sociedade dos ímpios. Como tem crente se envolvendo com as coisas dessa terra? Sim ou não, irmãos? Watchman Nee, no seu livro A Ortodoxia da Igreja, ele já diz assim, ele diz que a maior arma do inimigo é misturar o crente com o mundo. Justamente porque a palavra santidade não está falando de perfeição, quando se fala de ser humano, mas está falando de separação. Fala comigo, separação ou mistura? Meu irmão, será que você tem se separado desse mundo perigoso ou você tem se misturado com esse mundo corrompido? O salmista diz: quantos homens se precipitam, infelizmente, nas armadilhas de Satanás? E como tem crente caindo nas ciladas do inimigo? Sim ou não? Salmo 91, ele diz: do laço do passarinheiro. E o passarinheiro aqui é um símbolo de Satanás. Muita gente tem caído no laço, tem caído nas armadilhas do inimigo, através de ofertas desse mundo, tentações, situações corriqueiras. Quantos e quantos crentes têm caído nas armadilhas de Satanás? Se afaste da sociedade dos ímpios. Poucos, infelizmente, se protegem da fascinação do pecado. Sim ou não, irmãos? Tem crente brincando com a tentação. Tem crente brincando com as coisas erradas. Tem crente brincando de ser crente. E, meu irmão, aprenda aqui que o diabo não brinca de ser diabo. Não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele vem com tudo. Diferentemente do Espírito Santo, que é um cavalheiro, ele bate na porta, né? Jesus disse: eu bato na porta, aquele que abrir eu entrarei e com ele cearei. Jesus é um gentleman, né? O Espírito Santo é um cavalheiro, mas o diabo não, ele não bate na porta, ele arromba a porta. Ele vem com os dois pés na porta, ele violenta, ele quer arrebentar com você. A tríade missão do diabo: ele veio para roubar, matar e destruir. Então não permita isso, se fascinando com o pecado. Pecado significa errar o alvo. E qual é o alvo de Deus, querido? É o propósito de Deus para a nossa vida. O eterno propósito de Deus, nós temos aprendido aqui, é ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. O propósito de Deus para a tua vida é que você seja um filho de Deus. É que você traga outras pessoas para a família de Deus. E também é que você se torne cada dia mais semelhante a Jesus. O mundo está saturado de corrupção mortífera. Sim ou não, irmãos? Cada vez que a gente liga a televisão, que a gente assiste um jornal, nós ficamos mais boquiabertos com o que os seres humanos são capazes de fazer. Tragédias, mortes, mutilação, estupros. Se você assiste, né, um jornal, você fica horrorizado com tudo isso. Porque o mundo jaz do maligno. Infelizmente, está saturado de corrupção mortífera. Mas nós, os crentes, renunciaremos à companhia dos ímpios, à contaminação com a sua poluição. Nos separaremos para Deus. Amém? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala: Senhor, eu quero me consagrar, me separar para a glória de Deus. As pessoas hoje, infelizmente, vivem correndo atrás da felicidade e acabam se lambuzando na sujeira desse mundo. Sim ou não, irmãos? Essa é a diferença entre o porquinho e o carneirinho. O porquinho, por mais que você dê um banho nele, quando você tira da lama, da sujeira, se você soltar o porquinho e ele vê uma sujeira, o que ele faz? Ele vai correndo se lambuzar, se sujar novamente. Assim é aquele que não teme ao Senhor.
Mas o carneirinho já é diferente. Ele é branquinho, ele é bonitinho ali. E quando ele se suja, ele vai nos pastos verdejantes do Salmo 23. E ali nos pastos, ele vai se limpando, ele vai tirando os galinhos, as sujeirinhas. E assim vai, querido. Amém? Você pode ver, todo carneirinho, quando tem verdes pastos, ele é mais branquinho. O mais branquinho possível. E se você colocar ele no barro, é claro que ele vai acabar se sujando por causa da lã ali, mas não é o habitat natural dele. Será que você é um carneirinho ou é um porquinho? Pare, pense um pouquinho nisso. Tem muita gente se lambuzando na sujeira desse mundo. Esses que acabam se afastando de Deus, acabam satisfazendo imundas concupiscência, diz a palavra de Deus. Mas como é que eu e você podemos nos afastar da sujeirada desse mundo, da impiedade, do pecado, das coisas erradas? A Bíblia nos ensina 3 lições nesse versículo 1 do Salmo 1. Em primeiro lugar, não andar no conselho dos ímpios. Fala comigo, eu não posso andar no conselho dos ímpios. Esses são 3 conselhos espirituais para a sua sobrevivência na vida cristã. Segundo a verdade que a Bíblia nos ensina, não nos deter em sua vereda, ou seja, em seu caminho. Preste atenção, andar, deter, segundo a verdade. E a terceira, não nos assentarmos junto deles. Fala de uma intimidade com as suas práticas. Tem muita gente se assentando junto com eles, ou seja, não estou falando de chegar perto de alguém que não é crente. Eu estou falando de ter intimidade com as suas práticas equivocadas. Amém, irmãos? É claro que eu posso sentar, estou numa festa de casamento, eu posso sentar com quem não é crente, é óbvio. A gente não é segregador aqui, né? Marginalizar, segregar as pessoas. Não, Deus não faz acepção das pessoas. Mas aqui a Bíblia está dizendo que a influência deles não podem chegar na minha vida. Nem ouvindo o seu conselho, nem nos detendo no seu caminho, nem nos assentando junto deles, ou seja, tendo intimidade com suas práticas sujas. Presta atenção o que diz John Calvino, um dos pais do protestantismo. Ele diz: os servos de Deus devem cultivar a aversão pela vida dos ímpios. Amém? Fala comigo, os servos de Deus devem cultivar a aversão pela vida dos ímpios. Ou seja, nós temos que amá-los, porque assim como Deus ama os pecadores, nós como crentes e cristãos, temos que interceder por eles, exercer uma influência positiva, tentar ganhá-los para Jesus, ganhando os seus corações, conduzindo aos pés de Cristo, mas nós temos que ter uma aversão pela vida de impiedade deles. Mas como é que os homens hoje em dia se desviam do reto caminho de Deus? Primeiro, querido, através dos maus conselhos. Fala comigo, maus conselhos. Ou seja, ainda não desprezam a Deus, mas começam a se lançar em corrupção através de influências nos seus ouvidos, na sua mente. Presta atenção, irmão, conselho que leva muitas vezes a uma perversidade interior. Tudo começa aqui dentro, depois vai para fora, sim ou não? É o que a Bíblia chama de sofisma. Satanás começa com pequenas mentiras a influenciar através de conselhos malignos de pessoas que não temem a Deus. É isso que o salmista está chamando a atenção. Conselhos que levam a uma perversidade interior. E claro que depois essa corrupção se exterioriza, sai para fora. Quando acontece uma corrupção interior, obviamente é só questão de tempo sair para fora. Sim ou não? Um exemplo são as palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de malícia, maldade, criticismo, legalismo, julgamento dos outros, né? Você tem uma boca ferina, fofoqueira, fala mal de todo mundo, julga todo mundo.
uma hora ou outra, aquilo que abriga o seu coração, que está dentro do seu coração, sai pela sua boca. A fala de uma pessoa é o termômetro da sua maturidade e da sua vida espiritual. Sim ou não? O que tem saído da tua boca, irmão? Revela aquilo que está lá dentro do seu coração. Corrupção interior acaba gerando corrupção exterior através de conselhos errados. Segunda verdade, a vereda do ímpio, ou seja, o modo da maneira de viver. O ímpio tem uma maneira de viver. Será que você não está querendo imitar os ímpios? Sabe, eu não consigo entender um crente tendo ídolos mundanos, por exemplo. Olha só o que esses chamados famosos hoje em dia, propagados pela mídia, têm causado na vida das nossas crianças. Que referência! Esses dias mesmo, sexta-feira, nós estávamos andando de bicicleta e chegamos ali em Lovat, demos a voltinha na pracinha. Quando estávamos voltando, uma criancinha de 6, 7 anos, dançando funk, rebolando assim, descendo até lá embaixo. Que referência, que referência, né? E aquelas músicas só besterol, só palavrão, só malícia. E uma criança e as mães na mesa, assim, achando graça, achando bonito. Que referência os teus filhos têm, querido? Será que é você ou esse mundo perdido? Quem são os ídolos dos seus filhos? Na verdade, nós não podemos ter ídolo nenhum, sim ou não? Porque um ídolo fala de idolatria. Eu mesmo não gosto de ficar tirando fotinho com ninguém. Por mais famoso, o cara pode passar do meu lado. Eu não gosto disso. Esse culto à imagem, culto à pessoa, para mim isso não é legal, não é bíblico. A gente tem que evitar isso, querido. É claro que se tu está com um irmão, tal, quer dar um abraço, beleza. Mas toma cuidado, tem gente que idolatra pessoas até no meio gospel, sim ou não? Venera, idolatra, tem como referência. Daí quando aquela pessoa cai, por exemplo, que é um ser humano, é um pecador, aí você abala a sua fé, porque a tua fé não está centrada em Cristo, mas está centrada no teu ídolo ali, gospel. Pior ainda se for do mundo. Toma cuidado com a vereda do ímpio, ou seja, o modo ou a maneira em que os ímpios vivem não serve para nós, irmãos. Amém? Eu não estou dizendo isso para a gente subir todo mundo para o meio de uma montanha, se isolar do mundo, não. Não é isso. Estou falando do meio em que nós vivemos, em que nós estamos inseridos. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem a esse mundo. Amém? O mundo não pode estar em você. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que coisa séria esse versículo. E no outro trecho diz, adúlteros, não sabeis que o amor, quem ama o mundo, é infiel com Deus, está em adultério espiritual. Então é uma coisa que a gente tem que cuidar, irmão. Guarda o teu coração, guarda aquilo que você vê, guarda aquilo que você faz, guarda, não tem essas referências para a sua vida. Amém? Cuidado com a vereda do ímpio. Em terceiro lugar, o assento do ímpio. Primeiro, o conselho do ímpio. Segundo, a vereda ou o caminho do ímpio. Terceiro, o assento do ímpio. É quando o crente já está tão crente, né? Crente entre aspas. Está tão cheio do mundo que o seu coração está tão duro que ele já tem uma obstinação produzida pelo hábito pecaminoso. Tem uma obstinação. Fala comigo, obstinação. O que é a obstinação, querido? É uma dureza de coração de tal maneira em que a pessoa perde a sensibilidade espiritual.
as pessoas que amam ela, que temem ao Senhor e de alguma maneira estão vendo ela trilhando o caminho do mal, o caminho equivocado, chegam para ela, aconselham ela, falam com ela, né, de alguma maneira exortam ela em amor, e a pessoa endurece o coração porque ela está totalmente envolvida, obstinada, produzindo hábitos de uma vida pecaminosa. Então são 3 verbos aqui que nós vemos no Salmo 1, versículo 1. Primeiro, andar. Fala comigo, andar. Ou seja, aqui está falando de conselhos, está falando de movimento. O movimento do mal através de outras pessoas para nos desviar de Deus. Segundo, verbo, deter. No caminho, ou seja, uma pessoa que para de repente naquele caminho que está trilhando com Deus e começa a andar pelo caminho do mal, tomar a vereda do ímpio. E o terceiro verbo, assentar. Fala comigo, assentar. Aqui nós já vemos uma paralisia espiritual. Nós já vemos um comodismo diante da sujeira. Fala comigo, comodismo diante da sujeira. A gente vê muita gente assim, gente, dentro das igrejas. A pessoa tem a boca suja, né? Palavrões. Ah, eu sou assim mesmo. A pessoa é rude, grossa com todo mundo, machuca todo mundo. Ah, eu sou assim mesmo. Não, irmão. Não é para você ser assim. Amém? Você pode ser diferente. Ah, mas eu fui criado na ponta da bota. Tá, irmão? Mas não é porque você foi criado na ponta da bota, você vai criar os teus filhos na ponta da bota. Não. Você pode ser melhor do que os seus pais. Amém? Você pode ser gracioso, você pode ser amoroso. Talvez você só tenha ouvido maldições, perjúrios, palavrões, ofensas, coisas ruins dos seus pais, na medida da ignorância deles espiritual. Mas você agora tem conhecimento da palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro de você, você pode ser diferente. Aquilo que eles falharam, você não precisa falhar. Isso foi uma das coisas mais lindas que eu ouvi lá no México. Um professor dizendo, vocês podem ser diferentes. Talvez para trás, os seus antepassados foram uma tragédia, mas a partir da sua vida, uma nova semente abençoada, Deus pode levantar. Amém? Levante as 2 mãos para os céus comigo e fala, minha semente será abençoada. A minha semente será próspera. A minha semente será poderosa sobre a terra. Amém, queridos? Você não precisa seguir maus exemplos. Os bons exemplos nós podemos seguir, amém? O velho ditado diz, né? Bons exemplos arrastam multidões. O que a gente fala no ditado popular? Diga-me com quem andas e te direi quem? Quem são as pessoas que influenciam a tua vida? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Olha o que diz o John Maxwell. Você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Quem é que influencia a sua vida? É a palavra de Deus? É o direcionamento do Espírito Santo? É o aprendizado que você tem na igreja? Ou é a mídia, os filmes, as séries? Irmão, toma cuidado, principalmente com esses novos streamings que estão saindo agora, né? Nada contra, você pode ter ali, mas faça uma seleção. Hoje você vai assistir um filme, uma série, tem cenas pornográficas, tem coisas para todo lado, sujeira para todo lado. Às vezes você está assistindo uma série lindíssima, de repente vem uma cena absurda que vai em contra os nossos princípios, os nossos preceitos, e você fica olhando. Não, irmão, passa para frente, pula. Não é para você. Jó, o livro de Jó diz, fiz uma aliança com os meus olhos, como é que eu olharei para a outra donzela? Faça uma aliança com os teus olhos. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Amém? Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará
em trevas. E Jesus diz: ah, quão grande trevas. O que tem passado pelos teus olhos, o que tem chegado aos teus ouvidos, irmãos. O que você tem tocado, o que tem influenciado a tua vida. Quem são as pessoas que influenciam você? Andar, fala de conselhos, de movimento, o aumento gradual do mal. 3 verbos que indicam o aumento gradual do mal no seu coração. Primeiro começa a andar, depois se detém no caminho dos pecadores. Em terceiro lugar, se assenta. A pessoa que senta se acomoda. Vem o comodismo, vem a paralisia diante da sujeira. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Fala assim: Senhor, eu quero viver uma vida consagrada diante do teu altar. Agora lembre-se, a contracultura desse mundo. A cultura desse mundo é poluída, é corrompida, é suja, é imunda, mas a contracultura cristã são peixes nadando em meio a um rio imundo, procurando águas tranquilas, águas cristalinas, as águas de Deus. Um peixe, quando está morto, ele vai boiando pelo rio sujo, sim ou não? Fica apodrecido, aquele cheiro imundo. Tem muito crente morto, que é como o peixe morto, que vai pela maré. Mas nós somos peixes vivos para a glória de Deus. Estamos nadando contra a maré, buscando as águas tranquilas do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Somos como rochas em meio a um riacho. Por mais caudaloso que seja um riacho, uma rocha firme dentro do rio permanece inabalável. É assim que Deus quer que eu e você sejamos. Se mantenha à distância da influência dos ímpios. Seja prudente. Não se corrompa. Nem se entregue à impiedade. Amém? Não se renda, lute. É uma guerra sendo travada. Você não está num clube de lazer, você não está num oba-oba cristão, não, você está num campo minado, num campo de batalha, numa guerra ferrenha. Você se assemelha às pessoas, imitando espontaneamente. Infelizmente, muitos se assemelham a pessoas perversas, imitando espontaneamente os seus hábitos corruptos. É a mistura do crente que eu estava falando. Mas como é que a gente muda isso, gente? É o versículo 2. Leia comigo o versículo 2. Aqui está o antídoto contra a influência da impiedade. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha como é que diz a Nova Bíblia Viva. Ao contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite, ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Amém? A Nova Versão Internacional diz: ao contrário, a sua satisfação, o seu deleite está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Quanto tempo você tem dedicado à palavra de Deus, irmãos? Tem gente que só abre a Bíblia quando vem no culto. Está errado isso. Todo dia é dia de ler a palavra de Deus. Amém? Você não pode terceirizar a sua vida devocional. A sua vida devocional é sua, a minha é minha. E eu tenho que ser um exemplo para vocês, o Rio também, nós os obreiros. Mas você tem que ter a sua vida devocional com Deus. Tem muita gente que acorda de manhã e já vai para a correria do dia a dia. Não, irmão, dedique as primeiras horas do teu dia na palavra de Deus. O que a Bíblia diz? De dia e o ideal é 2 vezes por dia. Nas primeiras horas matinais e ao final do dia você meditando
na palavra de Deus. O antídoto, a vacina contra a influência corrupta, pervertida desse mundo é o estudo da lei de Deus. Amém? Fala comigo, o estudo aplicado da lei de Deus. Essa é a marca da vida piedosa, irmão. Uma pessoa cheia da Bíblia é uma pessoa piedosa, consagrada, santificada ao Senhor. Será que você tem essa marca na sua vida? Ou você está cheio de influências mundanas na sua mente? Presta atenção, Deus só é corretamente servido quando a sua lei for obedecida. Será que você tem obedecido a Deus? Ou você quer só servir a Deus, mas no seu dia a dia você não obedece? Você serve a Deus obedecendo. Não podemos codificar um sistema de religião ao sabor dos nossos desejos. O padrão de piedade é a palavra de Deus. Fala comigo, o padrão de santidade, de vida piedosa, é a palavra de Deus. O crente não faz o que ele acha, ele faz aquilo que Deus, segundo a sua vontade revelada na palavra, o diz que ele tem que fazer. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que ele quer. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade de... Porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e a vontade dele é muito melhor do que a minha vontade. É igual os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores do que os teus. São muito maiores, irmãos. Então entrega o teu sonho, o teu plano, o teu projeto nas mãos de Deus. Se deleitar na lei do Senhor é o dever de todo crente. É o dever de todo crente, é o basicão do crente. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ter uma mente disposta e se deleitar nas instruções do Senhor. Quando é que foi a última vez que você chorou em cima da palavra? Quando é que foi a última vez que você realmente abriu seu coração para ouvir uma palavra e aquela palavra mudou a tua história? Quando foi a última vez, querido, que você meditou na palavra de Deus e escreveu num caderninho com Deus? Nós estamos fazendo isso, nós estamos incentivando todos os irmãos. Compre uma agenda, compre um caderninho e anote o que Deus está ensinando você. Amém? Você nunca vai saber quando Deus vai querer te usar. Você já tem armazenado aqui conteúdo para abençoar muita gente. Agora, se você não guardar, e melhor é uma caneta e um pedaço de papel do que uma boa memória. Se você não anotar o que Deus está te ensinando, o que Deus está falando com você, irmão, como é que você vai aprender? Você sabe que quando você está anotando, o grafismo faz com que a memória grave. Muito melhor do que apenas ouvir. Às vezes você ouve, quando sai pela porta já esqueceu tudo. Sim ou não, irmãos? Na segunda-feira vem os boletos, né? Vem os problemas, o banco para fazer depósito, aquelas coisas todas. E aí você já esqueceu o que Deus falou contigo no domingo. Anote, guarde, tenha o teu caderninho com Deus, tenha o teu diário com Deus, faça anotações, tenha uma mente disposta e deleite-se nas instruções do Senhor. Só através da palavra haverá um genuíno progresso espiritual. Fala comigo, só através da palavra haverá um genuíno progresso espiritual. Irmão, não tem como você progredir espiritualmente se você não for um leitor da palavra de Deus, alguém que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Não tem como. É isso que faz a diferença na vida dos crentes. Me lembro quando a gente vai para Foz do Iguaçu, né? Tem um outdoor que é tremendo lá. Provavelmente foram os irmãos, claro, com certeza foram irmãos que colocaram. Ele diz assim, um outdoor: para vencer a tentação, cite de cor a palavra que você memorizou de Deus. Amém? Fala comigo, para vencer a tentação, cite de memória
a palavra de Deus. E é uma verdade. Você está diante de uma encruzilhada, diante das possibilidades, né, da vida, diante dos caminhos que a vida oferece, o bem, o mal, o certo, o errado, o justo, o injusto, o, o, que é, o que é de Deus, o que não é de Deus, diante dessas encruzilhadas que são as tentações, as possibilidades de obedecer ou desobedecer a Deus, vem sempre uma palavra de Deus à sua mente e ao seu coração. E você vai se firmar onde? Na palavra de Deus. Eu acho legal aquelas caixinhas que tinha antigamente, não sei se vocês conhecem, aquelas caixinhas de promessa. Quem é do tempo das caixinhas de promessa? Cada dia você tira da caixinha uma promessa de Deus para a sua vida. E às vezes Deus fala tanto conosco através disso, amém? Se você não tem isso, compre um livro devocional, irmãos. Vou estar colocando no grupo de WhatsApp. Se você não está no grupo de WhatsApp, deixe seu nome, seu telefone ali no final, na listinha que nós temos lá na entrada. Eu vou estar botando amanhã um devocional que tem um pequeno texto da palavra de Deus e um ensinamento embaixo tremendo. Todo dia meditando na palavra de Deus, todo dia guardando uma promessa de Deus para o seu coração. Todo dia meditando na palavra de Deus, é o amor pela lei do Senhor. Fala de meditação, fala de contemplação, fala de dedicação, irmãos. Fala de estudo, fala de reflexão. Uma coisa que os brasileiros quase não fazem, reflexão. Por isso que muitas vezes nós somos manipulados, enganados pelos outros. O brasileiro não tem costume de refletir, de meditar, de contemplar. Sim ou não? De parar e pensar antes de fazer as coisas. A gente faz meio que no piloto automático. No dramático ainda, né? Não quer fazer esforço, irmãos. Quando você vai fazer academia, tem uma frase que diz: sem esforço não há ganho. Fala comigo, sem esforço não há ganho. É uma frase, né? No pain, no gain. Sem sofrimento, sem esforço, não há ganho espiritual. Amém? Faça uma reflexão, contemple a palavra de Deus, se dedique ao estudo da palavra e analise a sua vida. Às vezes a gente usa a palavra para se justificar diante dos outros, às vezes a gente usa a palavra para bombardear os outros. Não, irmão, a palavra é para a nossa vida. É para uma análise da nossa vida. Amém? Às vezes você está aqui dentro ouvindo a palavra e falando: poxa, eu queria que o fulano tivesse aqui ouvindo essa palavra. Mas não é para o fulano, é para você, é para mim, é para nós. Amém? Olha o que diz 1 Coríntios 11: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O tempo todo o Senhor está te incentivando para uma análise da vida, para uma reflexão, para uma contemplação, para uma meditação, para uma reflexão de como está a tua vida com Deus. Meu irmão, como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida devocional? Como é que está a tua vida com a palavra de Deus? Fala comigo, somente através da palavra haverá um genuíno progresso espiritual. A reflexão nos tira do piloto automático da vida e nos conduz àquilo que Deus quer para cada um de nós. Amém? Quantos estão felizes aí com Jesus? Então nós aprendemos 2 pontos hoje. Falta mais 2, que com a graça de Deus, no próximo domingo, nós vamos estar encerrando o Salmo de número 1. Quem foi abençoado? Dá um glória a Deus. Hoje nós aprendemos 2 pontos. O primeiro, o mundo, o perigo deste. Aprendemos 3 verbos que mostram o aumento gradual do mal. Andar no caminho dos ímpios, se deter na vereda do ímpio e assentar com as práticas maldosas do ímpio.
Fala comigo, andar, deter e assentar. Então, primeiro o cara anda, influência. Depois ele para. Não, não é que é isso mesmo que o cara falou? Aí, em terceiro lugar, ele se assenta. Paralisia, comodismo diante da sujeira imunda desse mundo. O perigo deste mundo. Quais são os 3 princípios, os 3 conselhos para a sobrevivência espiritual? Não ande no conselho dos ímpios. Segundo, não se detenha na sua vereda, no seu caminho. E a terceira, não nos assentarmos juntos deles, ou seja, ter intimidade com as suas práticas malignas. E o segundo que nós aprendemos, o segundo grande princípio aqui, qual é o antídoto da influência negativa desse mundo? O estudo da palavra de Deus. Fala comigo, o estudo da palavra de Deus. Meu irmão, um crente cheio da palavra, ele pode passar por uma faculdade. O grande test drive dos nossos jovens é quando a pessoa entra na faculdade. Sim ou não? Ali que o jovem vai ser bombardeado, tudo quanto é maneira, com tudo quanto é sofisma, mentira, engano de Satanás. E a maioria dos jovens nessa fase endóido e pira o cabeção. Sim ou não? Agora, meu irmão, se você seja jovem, seja idoso, seja quem for, irmão, se você estiver cheio da palavra de Deus, você vai ser um peixe vivo, nadando contra a maré suja desse mundo. Quantos peixes vivos nós temos aqui nessa noite? Quantas rochas inabaláveis em meio à correnteza desse mundo? Lembre-se da contracultura cristã. A cultura desse mundo está perdida. Sim ou não, irmão? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria e o pecado se multiplicaria. Você tem uma ideia do que nós estamos falando, irmãos? Esse dia nós estamos conversando sobre segurança pública aqui no nosso podcast. O Brasil produz 10% da violência mundial. 10% da violência mundial. Em 2019, morreram 62 mil pessoas de assassinatos e mortes trágicas, ferrenhas e violentas. 62 mil pessoas. 2 Vietnãs. A estimativa do exército americano é que em 10 anos morreram 30 mil soldados americanos. O Brasil, por ano, produz 62 mil mortes violentas. É 2 Vietnãs que durou 10 anos por ano na nossa nação. Que Deus tenha misericórdia da nossa terra, amém? Que tenhamos sabedoria e prudência no dia das eleições. Que votemos segundo a nossa consciência, a nossa fé, segundo os nossos valores cristãos, irmãos. E não aqueles que são contrários aos nossos valores e princípios. Você pode escolher que candidato você quiser, mas pesquise sobre eles quais são os seus valores, quais são os seus princípios, que tipo de ideologia ele defende. Porque é isso que nós estamos falando, nós estamos em guerra. Amém? E ore, jejue, clame ao Senhor, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempo onde o ímpio cada vez vai se tornar mais ímpio e mais sujo. Mas aquele que busca a Deus cada dia mais se santificará e se consagrará diante do Senhor. Amém? O sujo cada vez vai mais se lambuzar, igual o cachorro que vomita e depois cai em cima do próprio vômito. Mas os crentes resplandecerão como a luz da aurora, que brilha cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Os justos resplandecerão. Os justos serão como faróis brilhantes, extraordinários nesse mundo tenebroso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Lembre-se disso que nós aprendemos hoje. E com a graça de Deus, semana que vem nós fechamos, se Deus assim permitir, tá, gente? Aqui quem manda é o Espírito Santo, não sou eu. Glória a Deus. Fica de pé.
Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao nosso Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Pedimos perdão, ó Deus, tantas vezes que perdemos tempo com tanta abobrinha, tantas coisas fúteis e banais desse mundo poluído. Ó Deus, tem crentes que ficam o dia inteiro, ó Deus, vendo só bobiça. O brasileiro é que tem a maior média, ó Deus, de rede social no mundo. 5 horas e meia, ó Deus, e às vezes não para meia hora, 1 hora, para ler a Tua palavra bendita, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Levanta o povo da Bíblia. Levanta um povo cheio da Tua lei. Levanta um povo que medita na Tua palavra de dia e de noite, Senhor. Levanta um povo que se dedica em consagração e santidade diante do Senhor, que não se mistura com as iguarias desse mundo sujo, mas que assim como Daniel propôs no seu coração, não se contaminar com as iguarias do mundo sujo da Babilônia, Senhor, que possamos tomar uma decisão no nosso coração, de nos consagrar, nos dedicar, nos santificar, totalmente ao Senhor. Senhor, nos ajuda, vai tirando toda a sujeira, toda a imundícia que existe dentro de nós. Ó Deus, vai nos lavando pela Tua palavra, vai tirando todo o sofisma, toda a fortaleza mental, tantos enganos e mentiras que foram construídos ao longo da nossa história e trajetória. E isso só é possível através da Tua palavra, que é como um rio, ó Deus, límpido, que limpa a nossa mente, que renova a nossa mente, que faz com que não nos moldemos, não tomemos a forma desse mundo ímpio, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, de seguirmos o conselho do ímpio, de nos determos nas veredas do ímpio, e de, ó Deus, assentarmos nas rodas dos zombadores de Deus. Que possamos nos posicionar defendendo a nossa fé, defendendo o nosso Cristo, defendendo a igreja do Senhor Jesus. Possamos dar um bom testemunho lá fora, Jesus. A Tua palavra diz que é impossível que, ó Deus, que possa impedir que venham escândalos, ó Deus, mas ai daqueles que vêm escandalizar o Teu nome, Senhor. Que nunca venhamos a escandalizar o Teu nome, envergonhar o Teu nome, jogar o Teu nome na lama e o nosso nome junto com ele. Senhor, livra-nos da sujeira dessa terra e limpa o nosso coração diante da Tua presença gloriosa. Nós Te pedimos isso, levanta nesse lugar uma igreja séria, onde Cristo seja o centro, onde a palavra de Deus seja o fundamento, onde nós nos dedicaremos a um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré e com as pessoas que ainda não conhecem Jesus além da nossa família. Oh Deus, que possamos ser família de Deus, luz nesse mundo, faróis em meio a esse mundo tenebroso, sal da terra e luz desse mundo, como diz Mateus 5,17, que os homens ímpios lá de fora glorifiquem a Deus pelas nossas boas obras, por tudo aquilo que fizemos em nome e para a glória de Deus. Que eles glorifiquem a Deus pela nossa vida, pelo nosso exemplo, pela nossa referência, Pai, nós Te pedimos isso. Levanta nesse lugar homens e mulheres santos, homens e mulheres piedosos, consagrados, que não se misturem com a sujeira desse mundo. Pai, é o que nós Te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do Teu nome. Levante as suas mãos comigo para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e encha com a sua paz, que o Senhor te dê vitória sobre o pecado e sobre os inimigos espirituais, que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor te purifique, te lave com o seu sangue precioso, te fazendo mais alvo do que a neve. Que Deus te santifique em tudo e permaneçam íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito,
até a volta de Jesus de Nazaré. Que a bênção e o favor do Senhor, a luz do rosto do Senhor, esteja brilhando sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. É o que nós te pedimos, Senhor, de todo o coração. Quem recebe, diga amém. Fala comigo um voto diante de Deus, fala assim: Senhor, eu quero me dedicar nos meus melhores anos e por toda a minha vida a Jesus de Nazaré. Eu faço um voto de consagração, de santificação, de dedicação a Jesus de Nazaré, o autor e consumador da minha fé. Jesus é meu Senhor. Jesus é meu Salvador. E para a glória de Deus, serei um farol, um lumieiro de Deus, em meio a este mundo tenebroso. Recebe a minha vida no teu altar, para a honra e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Oh Deus, recebe esse povo, se chama pelo teu nome. Amém? Quem foi abençoado aí? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: não perca a semana que vem. Você não pode ficar de fora. Dá um abraço nele. Em pelo menos 5 pessoas que você não viu, dá um abraço.